Não, sinceramente, o que falta para fazer um impeachment desse ladrão cachaceiro? É surreal os escândalos que aparecem todos os dias. E eu não estou falando da CPMI do INSS ou do sindicato do irmão dele ter movimentado 1,2 bilhões, nada disso. Vamos lá. Lula fica levantando o tempo inteiro a bandeira de que é contra os super ricos, contra as grandes empresas. O maior apoiador dele é um dos brasileiros mais ricos que tem hoje, que nem mora no Brasil mais, está morando nos Estados Unidos, diga-se de passagem. E é um cara que lá atrás denunciou o Lula. Olha isso daqui que eu vou te mostrar. Denunciou o Lula no esquema de corrupção. É o maior amigo do Lula hoje, o que mais sai em defesa dele. E que o Lula acaba de fazer um escândalo para proteger esse corrupto. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidão, eu quero te mostrar. JBS diz ter depositado 150 milhões de dólares em contas destinadas a Dilma e Lula. O Joesley Batista, numa delação, falou, tá gravado, busca aí, ele depositava dinheiro nas contas desses dois corruptos aqui em contas internacionais. Esse cara deveria ser o inimigo número 1 do Lula, você concorda? Mas não, ele não é o inimigo número 1. Pelo contrário, Lula faz tudo para proteger esse cara, que ele é envolvido em outro esquema de corrupção de novo, né? Irmãos Wesley e Joesley, envolvidos em grampo na gestão Temer, integram comitiva de Lula na viagem para a China. Olha isso aqui foi em março de 2023. Lula tinha acabado de voltar para a presidência, ele faz uma viagem para a China e quem que ele chama para ir junto com ele no avião? O cara que denunciou ele no esquema de corrupção. Pera que a situação piora. Governo Lula impõe sigilo de 5 anos a telegrama sobre negócios dos irmãos Batistas na Venezuela. Isso aqui em fevereiro deste ano. Então, essa empresa faz esquema esquisito na Venezuela, Lula vai lá e coloca sigilo. Calma. Medida provisória de Lula beneficia irmãos Batista e deixa a conta de 2 bi por ano aos consumidores. Eles compraram lá, isso foi no ano passado, um negócio de eletricidade, né? Cadê a Amber, né, do braço direito lá de eletricidade e tal. E aí essa Amber estava em dívida, certo? O que o Lula fez? Uma medida provisória passando a dívida da empresa do Joesley Batista para você pagar. Beleza? Calma que não dá. Agora vamos lá. Esse cara, eu fico brincando demais, mas não é. Eu não dou conta, cara. Essa empresa dos irmãos Batista estava sendo investigada e ia ser autuada por trabalho escravo. Trabalho escravo. Lembra, Padilha, né, o ministro da Saúde, perdeu seu visto, porque lá atrás, em 2015, 2007, 2008, com o governo Lula, ele criou um esquema de escravidão moderna com os médicos cubanos, né, financiando uma ditadura de Cuba. E por isso ele não tem visto para entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não aceita quem ajuda quem faz escravidão. Esta empresa do Joesley Batista havia sofrido denúncias de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Ela ia ser autuada. E agora olha o que o governo Lula acaba de fazer. Isso aqui, gente, nem filme consegue achar um enredo desse jeito. Uma decisão inédita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, vem impedindo há semanas a autuação da empresa JBS Aves, do grupo empresarial dos irmãos Wesley e Joesley Batista, por trabalho escravo. Esse caso surgiu após uma fiscalização em granjas que são fornecedoras da JBS no Rio Grande do Sul, em abril. Segundo auditores do Ministério do Trabalho, ao menos 10 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão. Elas cumpriam jornadas de até 16 horas por dia em condições que seriam degradantes. Marinho decidiu avocar para si a decisão sobre incluir ou não a empresa na chamada lista suja do trabalho escravo. A possibilidade existe na CLT, mas nunca tinha sido usada, pelo menos desde 2003, quando a lista foi criada. O despacho jurídico que respalda o ato foi assinado em 9 de setembro pelo procurador federal Ricardo Augusto Panquestor Nogueira. A intervenção gerou reação interna. Pelo menos 9 fiscais do trabalho renunciaram aos cargos de chefia numa demonstração de protesto contra o que consideram uma interferência política do ministro no seu trabalho. A JBS afirmou ter tolerância zero com violações trabalhistas e de direitos humanos e diz ter encerrado o contrato com a empresa fornecedora assim que soube do fato. O ministro do Trabalho foi procurado, mas não comentou até o momento. O espaço segue aberto. Você entendeu? A JBS foi pega, flagrante,
tá? Pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Ela ia ser autuada. O ministro do Lula, do PT, foi lá e protegeu a empresa. Isso causou uma revolta tão grande dentro do ministério que 9 fiscais pediram demissão. 9 pessoas falaram, não, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode continuar. Pediram demissão e abandonaram o cargo. Então nós temos um governo que protege, fomenta a escravidão. Mas não é o governo dos trabalhadores, ele não veio justamente para acabar com a escravidão e agora está protegendo empresas que fazem isso? E protegendo uma empresa que lá atrás denunciou o Lula por estar passando dinheiro para ele, 150 milhões. O cara denunciou, gente, ao invés de agir contra... Então, a verdade é o seguinte, os irmãos Batista, que cresceram graças à ajuda do BNDES do governo Lula, sabem de esquemas do Lula, têm provas e tem o Lula no bolso, ao ponto do Lula sair em defesa de escravidão para não ficar mal com eles. Agora, se fosse um governo Bolsonaro, era fantástico, 3 domingos seguidos e todos os dias no Jornal Nacional durante um ano. Mas não, o PT pode escravizar. Eu acho que é a escravidão do bem.